Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite ao cooperado, cooperada, familiares. Estamos conectados para a nossa quarta live de avicultura. Eu sou o Douglas, gerente da integração de aves da Copacol, e nesse momento farei companhia para vocês durante essa noite, para tratarmos do tema biosseguridade para frango de corte. Antes de iniciarmos nossa live, nossa apresentação, gostaria de convidar a todos a assistir o nosso novo vídeo institucional. Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É valorizar todos que fazem parte dos processos de produção para que o alimento chegue com qualidade até a mesa de milhares de famílias. Desde o início, em 1963, o padre Luiz Luise e outros 32 agricultores criaram a Copacol, com o objetivo de fornecer energia elétrica para a comunidade. Com o passar do tempo, a cooperativa precisou se transformar, os negócios cresceram e as novas gerações continuaram construindo essa história de cooperação. Pessoal Vino, e um desses agricultores era o seu pai. Como é que foi participar dessa história e entrar nessa história na Copacol? Olha, esses associados que começaram tiveram muita coragem. Muita coragem, porque entraram com uma cara e o peito e a luta só, né? O que significa a Copacol para a sua família, para o senhor? Olha, falar a verdade, é o esteio das nossas famílias. É o que alavancou todos nós, como todos os nossos vizinhos, todos, né? Ao longo dos anos, a Copacol diversificou suas atividades. A estrutura agrega mais de 10 mil colaboradores e 6 mil cooperados que carregam a essência do cooperativismo. Com estratégias bem definidas, a cooperativa cresce a cada dia. A primeira atividade foi a agricultura. Mais de 1.200.000 toneladas de grãos são recebidas por ano. A soja e o milho, entregues pelos cooperados, são transformados em ração que abastecem toda a integração. As unidades de recebimento de grãos e insumos estão localizadas em cidades do oeste e sudoeste do Paraná. O amor pelo trabalho no campo e a dedicação dos trabalhadores refletem nos produtos comercializados na própria rede de supermercados e que também são distribuídos pelo Brasil e exportados para mais de 60 países. O faturamento anual da Copacol é de mais de 5 bilhões de reais. Na avicultura, a Copacol e a Unitá abatem em média 700.000 aves por dia. Pioneira no sistema integrado de produção de tilápias, a Copacol é a maior da América do Sul. São 160.000 tilápias processadas por dia. E como a cooperação faz parte da nossa essência, em parceria com a Frimeza, a cooperativa também investe em suinocultura e bovinocultura de leite.
A Copacol coopera com o meio ambiente. Diariamente, 2,5 milhões de litros de água são reutilizados, além dos projetos de reciclagem, reflorestamento, tratamento de resíduos e produção de energia. Com o propósito estratégico RG Copacol, um novo ciclo começou, com metas de crescimento para todos. Para os colaboradores, a cooperativa investe constantemente em capacitação. Tiago, como é que você vê as oportunidades que a Copacol oferece? A Copacol ela tem crescido muito nos últimos anos, ampliado seus negócios. E com esse crescimento surgem as oportunidades. O mais bacana da Copacol é que ela tem programas de desenvolvimento dos seus colaboradores, programas de estágio, programas de trainee, vários treinamentos e busca fazer com que os seus colaboradores cresçam dentro da estrutura. Eu mesmo sou um exemplo de uma pessoa que veio de um desses programas, então o mais bacana da Copacol é isso. A gente trabalha aqui, mas tem muita oportunidade de crescer, se desenvolver e poder evoluir dentro da empresa. Além da capacitação para os colaboradores, os projetos de geração de valor promovem diversos eventos técnicos, grupos femininos e de jovens, incentivo à cultura, esportes e educação. Serão mais de 35 mil crianças e adolescentes até 2023. Marciana, como é que você vê essa preocupação permanente da Copacol com as futuras gerações? Eu vejo como um grande projeto essa parceria que a Copacol desenvolve hoje com a Casa da Cultura, e eu posso dizer pela minha filha Laura. Ela frequenta desde os 6 anos o balé, e depois que a Laura começou a frequentar, nós começamos a perceber uma desenvoltura maior na destreza dela, nas habilidades. Hoje a Laura frequenta a oficina de canto e também a de teclado. E é assim, maravilhoso o desempenho que ela vem tendo nas apresentações, a forma dela se comunicar, dela participar dos eventos. Então ela tem uma grande facilidade hoje, então nós só temos que agradecer por essa grande parceria. Para os mais de 6 mil cooperados, a Copacol oferece oportunidade de diversificação e desenvolvimento. E você, Gelsi, que se associou há pouco tempo à Copacol, como é que você vê o seu futuro? Qual o seu sonho? Eu sou associada nova na Copacol, mas a Copacol já faz parte da minha vida. Desde a minha infância, né? Nós viemos do Rio Grande do Sul e meus pais, quando chegaram aqui, eles viram na Copacol uma parceira. Eu sempre convivi com a figura Copacol. Ela era a empresa que dava segurança aos meus pais. Como associada, eu penso em demais na piscicultura e também na avicultura. Eu não quero parar. Por quê? Porque eu sei que como eu herdei isso dos meus pais, eu quero que meus filhos herdam isso de mim. E quero que os meus netos, eu sonho com eles correndo ao redor desses açudes, cuidando dos frangos, brincando aqui e crescendo também. E por que não? Aqui é uma fonte de renda. Diante de toda essa evolução, a Copacol continua cooperando com o crescimento de seus cooperados, colaboradores e parceiros. Seu Walter, diante de tudo isso que a gente já viu, quais são as expectativas da Copacol para o futuro? A expectativa do futuro da nossa cooperativa é de sucesso e é de otimismo. Se nós olharmos toda a história dos seus mais de 57 anos, ela veio crescendo, criando oportunidades para os seus cooperados. Seus cooperados, donos da cooperativa, sentem a segurança e a satisfação de poder crescer nos seus negócios, ter uma melhor condição de vida pela sustentação e a segurança da cooperativa. E ela vai continuar crescendo, proporcionando oportunidades, trazendo a satisfação e a oportunidade aos cooperados, fazendo com que nós possamos participar dos mercados. A cooperativa é uma produtora de alimentos e ela, cooperados, colaboradores com a sua dedicação profissional, continuará tendo sucesso, participando do mercado e crescendo. Oportunidades para produtores, para colaboradores e gerando alimentos de qualidade para o país e para o mundo. A Copacol coopera com relações mais justas e humanas. Tem compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. Ela inspira o mundo com suas ações. A Copacol coopera sempre. Como podemos ver no nosso vídeo, muito aprendizado e luta que possibilita crescimento. E nesse momento,
É mais um momento de cultivarmos o aprendizado e intensificarmos ainda mais o conhecimento da nossa atividade. É o momento de estabelecermos uma relação, esclarecermos dúvidas, e para isso nós teremos o chat, onde todos os participantes terão uma oportunidade de questionar o nosso palestrante, para que tornemos um ambiente bastante rico de informação. As dúvidas que não forem esclarecidas durante a live, nós teremos a oportunidade de esclarecê-las durante os programas de Rádio Estação Copacol dos próximos dias. Aproveitamos a oportunidade para também ressaltarmos e parabenizarmos os produtores de destaque na avicultura da semana de 7 a 13 de dezembro. Iniciamos a falar do seu Isair Fusão e Família, terceiro lugar na atividade com 417 pontos na avicultura, produtor de Cafelândia. Parabenizamos também a senhora Maria e a Monique pelos resultados obtidos. Em segundo lugar, a dona Cieli Primila, de Campina da Lagoa, com 422 pontos. Parabenizamos também o senhor Sebastião, Primila e família, pelo resultado obtido. E, em primeiro lugar, o senhor Pedro Afonso Pereira, de Corbélia, com 424 pontos. Parabenizamos também Pedro, Roberto e o Adriano, que participaram ativamente da atividade. Mas, claro, agradecemos a todos os produtores integrados, porque sem todos não seríamos a Copacol que somos. A Copacol só está numa posição de destaque porque existe uma integração, existe a participação de todos envolvidos no processo de produção de alimentos. Bom, agora vamos voltar para o nosso assunto de hoje, dessa noite. Nós vamos destacar a participação, a presença do Dr. Alberto Bach aqui de uma forma virtual, trazendo informação para nós na nossa live. É com grande satisfação que a gente tem aqui conosco o Dr. Alberto Bach, um profissional, um médico veterinário com 4 décadas de experiência em produção e sanidade de aves, autor de diversos livros, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Minnesota, Estados Unidos, na área de microbiologia, e é diretor proprietário do Mercolab, Laboratório Diagnóstico de Produção Animal em Cascavel. Doutor Alberto Bach, está com o senhor a palavra, fique à vontade para iniciar nossa conversa. Obrigado, Douglas, pela introdução. A minha saudação a ti, a saudação a todos os cooperados, a saudação ao presidente Walter Pitol, e essa cooperativa que muito nos orgulha. Eu só queria dizer uma palavrinha que eu viajo um pouco menos nos últimos tempos, é claro, mas ainda hoje vim de Santa Catarina e estava falando da pujança das cooperativas e vocês são um exemplo que a gente difunde e nos orgulha. O assunto de hoje é biosseguridade na avicultura de corte. Muitos de vocês talvez me reconhecem, eu já estive com vocês falando sobre salmonela, já estive com vocês falando em outras oportunidades sobre a influenza aviária. Então, hoje vamos falar sobre biosseguridade. É uma palavra que parece um pouco complexa, mas eu vou procurar esclarecer de uma forma que todos a entendam de uma maneira muito, muito simples, muito fácil. Quando nós abordamos biosseguridade, nós estamos falando a respeito de doenças, principalmente doenças. E tem alguns conceitos básicos de doença que é interessante a gente entender, para poder entender aquilo que nós estamos fazendo durante o dia, as nossas atividades. E um conceito que eu gostaria que vocês guardassem, muitos de vocês já têm, mas nem todos, talvez, ou com a clareza que eu quero colocar para vocês, é o fato como que as doenças se transmitem. Então, nessa linha de cima aqui, vocês estão percebendo, são animais, e esses animais aqui nós temos roedores, nós temos outros animais, suínos, cães, nós temos aves doentes, nós temos também pássaros, animais silvestres, e mais no final aqui nós temos, na verdade, a cama de aviário. Aqui eu coloquei alguns exemplos como essas doenças se transmitem dessas fontes citadas acima, de outros animais, de roedores, às vezes a cama que nós distribuímos na lavoura, animais silvestres, elas passam para os animais saudáveis e os tornam doentes. Então, essa seta está indicando assim, e nós, indicando que é o homem, nós que somos os grandes veiculadores dessas doenças. Elas passam de animais que às vezes estão aparentemente saudáveis, mas têm
os micro-organismos, passam para os saudáveis e as doenças por aí se difundem. É certo que quando nós criamos aves em confinamento e em grande quantidade, elas são propensas a algumas doenças. Mas o importante que eu queria que vocês guardassem, que somos nós que transmitimos as doenças. O homem é o principal transmissor dessas doenças. E guardem esse conceito, que eu acho que vocês já ouviram, mas eu gostaria de reforçar. Sim, olha, as doenças não andam sozinhas, nós é que as levamos. Então, isso é muito importante para entender biosseguridade. Isso que acontece na prática. E olha o que está acontecendo agora com o coronavírus, com o Covid, entre nós. Nós estamos cuidando, mantendo um pouco de distanciamento. Talvez não seja o suficiente para o Covid, porque ele está ainda acometendo algumas pessoas, mas nós eliminamos uma grande quantidade de outras doenças respiratórias só pelo distanciamento. Nós estamos fazendo mais ou menos isso com a biosseguridade, com as doenças das aves. Nós já fazemos há muito tempo isso. E fizemos de uma maneira muito, muito bem feita com as aves, que reduzimos mais do que, às vezes, em humanos. Então, para nós iniciarmos, guarde esse conceito para vocês para sempre. As doenças não andam sozinhas. Se elas chegam no aviário, se elas chegam no plantel, é porque, de alguma forma, nós levamos. Não tem geração espontânea de micro-organismos. Então, com isso em mente, o que é a biosseguridade? Olha, biosseguridade, de uma maneira simples, é tudo aquilo que a gente faz para prevenir a entrada ou a disseminação das doenças num plantel ou numa granja. Então, todas as medidas que nós fazemos no dia a dia, e tem muitas coisas que vocês fazem e nem se dão conta, e nós fizemos, e está dentro desse programa de biosseguridade. E é óbvio que não é uma medida só, são várias medidas, e então isso faz parte do nosso dia a dia. A biosseguridade também ela pode ser representada, e eu creio que vocês já viram em outra oportunidade, também como uma corrente. Ela é uma cadeia de procedimentos, de cuidados, de medidas que nós tomamos para evitar a entrada das enfermidades nos plantéis. Se nós rompemos um desses anéis, se foi a corrente já não serve mais, se rompeu. E assim, aqui estão listados alguns, por exemplo, o isolamento das propriedades, o monitoramento, limpeza, desinfecção, o controle do trânsito que a gente faz, as vacinas, as portarias, as trocas de roupa, as monitorias. Quer dizer, todos esses são partes importantes desse complexo que nós chamamos de biosseguridade, todas essas medidas. E isso nós estamos fazendo todos os dias. E a biosseguridade tem que ser, essa sim tem que ser 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós não podemos negligenciar, porque ao negligenciarmos, as doenças podem avançar nos nossos plantéis. Esses dois quadros, vocês não precisam memorizar, obviamente, mas eles são interessantes. Eu só listei os principais itens que envolvem a biosseguridade. Então, vocês podem perceber aqui, e tem outros. Aliás, eu termino aqui no finalzinho, mostrando assim 3 pontinhos, significando que tem muito mais. Mas eu vou ler alguns rápidos para vocês entenderem. Então, o controle das visitas, controle de outros animais, vacinas, monitorias, tratamentos, o isolamento que existe das propriedades, as distâncias, os banhos, troca de calçado, da roupa, assistência técnica. Se nós temos um plantel muito grande ou muito pequeno, as desinfecções, os vazios sanitários e assim por diante. Então, essa série de procedimentos que nós todos os dias estamos fazendo, e eles fazem parte da biosseguridade. E nós temos que prestar atenção em cada um deles. Esse é o nosso grande desafio. Saber que eles são importantes, a gente sabe. O problema é cuidar deles, é implementar, fazer com que todos eles sejam observados no nosso dia a dia. É certo que uma perfeição, nós não estamos atrás da perfeição, mas os cuidados, sempre a gente tem que ter em mente que são coisas pequenas, às vezes, mas que têm um significado muito importante na transmissão das enfermidades. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que isso aqui é uma boa exemplificação de quanto complexa é a biosseguridade, e nós temos que estar atentos a elas. Vocês, obviamente, por essa apresentação, não vão entender tudo sobre biosseguridade, vocês também já entendem, já foi isso abordado, a equipe técnica dessa cooperativa é bastante competente, e você já sabe, mas isso é um reforço de quanto a biosseguridade ela é importante.
Eu coloquei aqui os princípios e fundamentos da biosseguridade. Então, o primeiro nós já colocamos, as doenças não andam sozinhas. Então, nós temos que ter em mente que se os plantéis ficam doentes, porque nós levamos, certo? Há algumas enfermidades, é verdade, que podem vir via o pintinho que vocês recebem, ou a matriz pode vir infectada. Isso é verdade. Mas tem um cuidado muito grande que começa lá no material genético, passa para as avós e chega nas matrizes. As matrizes têm um cuidado, vocês são testemunha, vocês sabem disso, que para entrar num plantel de matriz tem que tomar banho, trocar de calçado, trocar de roupa, para garantir um padrão de controle de enfermidades. Então, das matrizes hoje, a grande maioria das enfermidades já não vem mais. Nós já temos elas sob controle. Então, a nossa preocupação maior está no ambiente criatório, a nível de integração. Né? Então, ter isso em mente, as enfermidades não andam sozinhas, nós que levamos. Cuidar do que entra em contato com a ave. As doenças, elas não andam muito distantes. Há algumas enfermidades que talvez 500 metros o vento pode levar, em alguns momentos até 1000 metros o vento pode levar, mas essas que estão no nosso meio, na grande maioria delas, é pelo contato que a gente tem com a ave. Então, tudo que entrar em contato com a ave tem o potencial de levar algum agente que causa doença. Então, temos que ter esse cuidado de tudo o que vem de fora e entra em contato com a ave. E na nossa realidade que nós vivemos, nas enfermidades que nós estamos controlando, nós somos os principais disseminadores, o homem. Vocês que estão no dia a dia no cuidado dos aviários, os técnicos, os visitantes, aqueles que consertam equipamentos e assim por diante, que são as pessoas, nós que somos o que levamos. Podemos levar um equipamento, um instrumento, mas nós é que deveríamos ter o cuidado de desinfectar e assim por diante, ou não deixar a pessoa entrar em contato, ou deixar um outro animal entrar em contato com as aves. Então, guardem esses 3 pilares, esses 3 fundamentos que são importantes em biosseguridade. As enfermidades não andam sozinhas, nós levamos. Cuidar de tudo aquilo que entra em contato com a ave e reconhecer que, na maioria das vezes, é o homem que leva essas doenças. Algumas podem vir com a ave, mas as mais importantes já estão sob controle e a nossa ave tem uma qualidade muito boa, e especialmente vocês. Eu trabalho no monitoramento dos plantéis de vocês, e vocês têm um bom padrão sanitário. Se nós dermos uma olhada assim, como está o Brasil nessa história toda no cenário mundial? É interessante a gente se comparar, nós darmos uma olhada, como estão os outros lá fora. E claro que no último ano a gente viajou muito pouco, saímos muito pouco, mas vivíamos com viagens frequentes para outros países, para outros estados no passado, e dá para a gente ter uma ideia, e obviamente pelos contatos, pelas leituras, enfim, viagens, a gente entende como estão os outros países. Existem países parecidos com o Brasil, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos na ponta. Nós estamos na ponta em termos de cuidado sanitário com as aves. E é por isso que nós conquistamos espaço. Do contrário, nós não conquistaríamos. O mundo compra de nós porque o nosso produto tem qualidade, porque vocês sabem produzir com qualidade, vocês usam tecnologia, na verdade, para garantir uma boa qualidade sanitária dos produtos que são produzidos. Nós temos uma vantagem muito grande, tem 2 doenças que atormentam a avicultura no mundo, a tal da influenza aviária e a Newcastle. No passado, nós tivemos bastante Newcastle, na década de 60, 70 e 80, nós tínhamos muito Newcastle no plantel brasileiro, mas foi erradicada. E, felizmente, faz muito tempo que não aparece no nosso plantel. Essa é uma vantagem grande, porque em outros países não é assim. E a influenza também está dentro desse pacote. Felizmente, nós nunca tivemos uma influenza de alta patogenicidade, aquela que causa preocupação grande e alta mortalidade nos plantéis de aves de corte. Né? Então, essa é uma vantagem que nós temos. E é claro que, junto com as empresas, os trabalhos que vocês fazem, o próprio governo também faz, importação de material genético e o conhecimento que a equipe técnica tem, ajuda a gente a manter essas enfermidades fora do nosso plantel. Isso dá uma boa vantagem para nós, né? E a maioria dos países do mundo não tem esse privilégio que nós temos. No geral, também nós temos um bom padrão de biosseguridade. Então, isso que nós estamos falando, e mais uns exemplos que eu vou colocar à frente, nós fizemos no Brasil. Nós somos observadores disso e olhamos com cuidado. O mundo conhece o conceito, sabe? Mas quando chega na hora da prática, nem todos fazem o que nós fizemos no dia a dia, né?
Então, vamos continuar fazendo assim, porque nós somos o líder mundial em exportação. Exportando, olha que beleza, para mais de 150 países. Vocês exportam para dezenas de países do mundo o produto de vocês. O mundo compra porque o nosso produto tem qualidade. E às vezes vocês nem se dão conta, nós não damos conta, mas o pessoal checa todos os nossos produtos. Então tem monitoria, tem cuidados que talvez às vezes vocês se perguntam, mas será que precisava fazer tudo isso? Mas no fundo precisa. Para a gente manter esse padrão que nós temos e continuar exportando e continuar ganhando mercado e dando emprego e renda para a indústria, né, que vocês fazem parte. Olha só esses dados de performance, vocês são testemunhas, isso você consegue hoje. Por exemplo, frango com 42 dias de idade, pesando 3 quilos, conversão alimentar de 1 para 1,50, come 1,5 kg de ração, te dá 1 quilo de carne, com ganho de 70, já tem lotes, nós já pegamos lotes e acompanhamos lotes de 82 gramas de ganho de peso diário, um absurdo, e com mortalidades baixas. Esse é um padrão de excelência, esse é um dado muito bom, e nós já estamos conseguindo dados como esse, em condições de produção, e mais a influenza aviária, como eu falei anteriormente, e a Newcastle que está sob controle, e as enfermidades gerais também sob controle. Nós temos um bom padrão sanitário comparado com o resto dos países do mundo, então controlamos outras doenças que vocês conhecem, como gumboro, bronquite, e assim por diante. A própria salmonela, que às vezes nós encontramos um pouco de dificuldade, mas nós conseguimos controlar. O nosso padrão está muito bom comparado com o resto do mundo. Pessoal, não é por nada que nós produzimos 6 bilhões de frango por ano. Essa é a produção do Brasil. E isso nós estamos contribuindo, vocês estão contribuindo no dia a dia. E exportamos para essa grande quantidade de países, e vocês exportam, a Copacol exporta para dezenas de países, né? Então, esse é o resultado de uma boa biosseguridade e um bom cuidado sanitário, de uma equipe técnica, mas vocês aí no campo, pondo a mão na massa, fazendo os cuidados que tem que ser feito, e às vezes alguns eu entendo, como falei antes, até vocês podem duvidar, será que precisava tudo isso? Mas é isso que nos garante essa qualidade que nós temos, que é invejável comparado com outros países. Fiquem tranquilos. Nós somos um dos países líderes, estamos na ponta em qualidade sanitária do nosso plantel. O nosso produto é aceito no mundo porque é de boa qualidade. E nós estamos por trás, vocês estão por trás disso. Eu coloquei esses slides aqui, essas fotos, para mostrar alguns exemplos aonde nós estamos passando. Nós viemos, mais à frente eu mostro alguma coisa como era no passado, mas olha só as granjas modernas, esse conjunto de aviários, talvez alguns de vocês podem até reconhecer, na verdade, compatível com a nossa região. São aviários modernos, com uma cerca de isolamento, com controle aqui, propriedade, não tem outras atividades próximas deles. À direita, em cima também, são aviários também de produção, vocês vejam que estão isolados, e é por isso que tem algumas regras também o próprio governo estabeleceu algumas regras, às vezes vocês querem expandir e a cooperativa põe a equipe técnica, algumas limitações, mas é para o bem da produtividade, para a gente manter o padrão que é necessário. Já nessa foto mais aqui embaixo, já tem um aglomerado de aviários que já começa a pôr em risco. A sanidade aqui começa a ser um problema, porque uma quantidade bastante grande de aves, e talvez aqui não é só pessoas. O volume de aves é bastante grande, os aviários são relativamente próximos, e aí o vento pode levar as doenças de um lado para outro, né? Então, nós evitamos a nossa agricultura de colocar grandes quantidades. À frente eu vou mostrar para vocês uns complexos com 500 mil de aves. Vocês imaginam o risco que tem quando entra um problema sanitário. E aí tem que usar mais vacinas e usar mais cuidados para poder compensar isso. À direita, esse slide, essa foto abaixo, mostra, na verdade, uma visão interna, uma vista interna, e as pessoas, técnicos, enfim, operadores com proteção. Ainda isso não é prática em 100% dos aviários, mas há integrações, há regiões já que o pessoal está optando por até essa proteção, para transmitir, para evitar a transmissão da enfermidade. Lembra que eu comentava com vocês, um dos pilares da biosseguridade ou da transmissão de doenças também, vendo do lado da outra visão, somos nós, é o homem, é o produtor, é o técnico, é o visitante.
Então, temos que ter esses cuidados. A tendência nossa é ir para esse caminho. Alguns já estão praticando, então nós vamos para esse caminho. Né? Já estamos fazendo, mas, olha, mantendo distâncias. É claro que aqui, às vezes, é matriz, é a voz para corte, ainda nós não chegamos a esse nível de fazer um isolamento desse, mas estamos caminhando para isso, porque os resultados compensam. A produtividade aumenta e um problema sanitário tem um efeito financeiro muito, muito significativo, então vale a pena investir. Então são aviários que têm já com piso, já com os cantos arredondados para facilitar a limpeza, e também proteção, telas de proteção. Então esses cuidados, em maior ou menor grau, já estão se difundindo também na avicultura de corte. Em matriz isso já é regra. Em avós nem se fala, é outro esquema. Em matriz já é regra. Mas para o corte, nós vamos avançar nessa direção. Nós temos alguns problemas aprendemos algumas coisas a reutilizar a cama, e estamos conseguindo isso com fermentação, com bons cuidados. Ocasionalmente, nós temos que fazer higienização e limpeza. E aprendemos o seguinte, se nós tivermos que fazer limpeza, temos que fazer muito bem feita, porque os micro-organismos podem ficar de um lote para outro. Então, aqui só um exemplificando, a grande maioria das vezes nós não precisamos, nós já aprendemos a produzir sem a necessidade de lavar. Nós aprendemos também que se nós botar umidade dentro do aviário, isso favorece a persistência de alguns micro-organismos, mas na eventualidade de necessidade, nós temos que pensar em economia de água, que é a preservação do planeta, e só quando for necessário, na eventualidade, mas fazer isso de uma forma muito, muito bem feita. Esse slide, pessoal, essa foto é muito interessante. Eu gosto muito dela para exemplificar o seguinte, como os micro-organismos, eles se aderem nas superfícies. Aqui, na foto superior da esquerda, onde eu estou apontando, uma superfície rugosa, mal higienizada, as bactérias, principalmente, elas emitem estruturas e criam o que nós chamamos de biofilmes, e elas ficam aderidas. Depois é muito difícil. Quando tem sujidades, aqui na direita, na foto de cima também, superfície muito rugosa, como madeira, e às vezes fica sujeira, isso favorece a permanência. Então, nessa foto de micro-organismos, dá para vocês verem aqui, espero que vocês consigam ver, poucos micro-organismos, mas a superfície é bastante lisa. Então, aqui sim o desinfetante vai funcionar, a limpeza, a higienização vai ter um efeito positivo. Então, as superfícies nossas, quanto mais limpas elas forem, maior é a efetividade quando nós tivermos que fazer higienização e limpeza. Mas na maioria dos lotes, como eu comentei com vocês, e vocês são testemunha disso, a gente está conseguindo reutilizar com fermentação, com um intervalo, de forma que nós não precisamos fazer lavagens frequentes, mas quando precisarmos tem que ser bem feita, porque os micro-organismos acham um jeito de ficar aderido aí. Então, isso é apenas uma ilustração. Um outro procedimento que está muito, vamos dizer assim, envolve todos os dias, nós estamos operando, mexendo com isso, é a fermentação da cama, é a limpeza, o trato que deve ser dado na cama após um lote para reutilização e assim por diante. Então, claro, aqui não vamos entrar em detalhes, mas a queima da pena, dos resíduos, limpeza, tirar o cascão, isso é bastante importante, um dos primeiros procedimentos depois da retirada do lote, né? A fermentação da cama, o amontoamento, existem várias técnicas, aqui a tentativa de fazer um trabalho mecânico, e depois da fermentação, vocês aí, para cada empresa, para a realidade de cada integração, o tipo de ave que cria, a idade que cria, as condições da região são diferentes, então tem procedimentos um pouco diferentes. Mas eu botei essas fotos para ilustrar um pouco, eu gostaria de chamar a atenção para dois detalhes. Quando vocês fizerem fermentação, e de tempo em tempo vocês fazem, cuida para fazer bem feita. Nós aqui no laboratório, nós fizemos cultura de algumas camas. E olha só, nós já pegamos a oportunidade que a cama tinha alta contaminação de salmonela. Nós achamos que nós tínhamos errado. E nós não tínhamos errado. A fermentação não foi bem feita. A temperatura de 60 graus por 2, 3 dias, 3, 4 dias, mata toda a salmonela. Não tem problema nenhum, que é uma das nossas preocupações. E também mata outros agentes, outras doenças, como diminui grandemente a quantidade do vírus do Gumboro, acaba com o vírus da bronquite, a fermentação e assim por diante. Controla um pouco da coccidiose, controla muito bem os cascudinhos.
Mas a salmonela que é uma das nossas preocupações, então cuidem, quando forem fazer a fermentação, façam o controle de temperatura, sigam as orientações da empresa, porque se ela não for bem feita e não ocorrer fermentação, pode até favorecer para a salmonela. E nós pegamos cultura muito grande, um número muito grande nas camas que foram mal fermentadas, porque diminuiu outras bactérias e aí sobrou um espaço para a salmonela. Então cuidem disso. Outra coisa que nós erramos, e aqui também, principalmente com a salmonela, essa última foto da direita, de baixo aqui, mostrando a distribuição da cama. Aqui até numa pastagem, mas às vezes a gente bota na lavoura. Então, caso essa cama esteja contaminada, faça uma fermentação antes, siga a orientação da empresa, cuide, porque muitas vezes nós estamos disseminando micro-organismos patógenos na disseminação da cama. Essa é uma maneira de levar de uma região para outra. Às vezes nós vendemos, a nossa vai para longe, mas compramos de outros ou nós não cuidamos e vendemos e passamos distribuindo nas estradas ou próximo de lavouras. Então, a fermentação, siga a orientação da empresa, mas confiram, chequem, é bastante importante que ela seja bem feita, e a cama também, a disseminação dela também é bastante importante, e às vezes a gente não se dá conta disso e fica distribuindo enfermidades na região. Embora seja... A situação hoje está muito melhor nos cuidados dos silos e nas limpezas dos silos do que já foi no passado, mas ainda às vezes a gente encontra silos, às vezes aberto, esqueceram, às vezes fica derramando a ração e resíduo, isso é um atrativo para aves silvestres, para pássaros, e às vezes internamente também temos que fazer vistorias, porque às vezes pode haver condensação, vem uma ração um pouquinho quente, temperatura alta e baixa num dia que nós temos extremos, pode condensar um pouco e criar crostas, e aí é favorável para salmonela, sobrevivência de salmonela, ela gosta onde tem um pouco de umidade, onde tem essas crostas, formação de micotoxinas também. Então, cuidem, isso faz parte da biosseguridade das nossas atividades diárias. Uma outra coisa que às vezes as enfermidades são transmitidas e nós temos que cuidar é a compostagem. Existem mais de uma maneira, lembra-se, no passado era... Bom, começamos lá nos tempos antigos, há 40 anos atrás, era meio, vamos dizer assim, dava para porco, jogava na capoeira, era uma atrocidade que a gente fazia. Logo, fomos vendo que era impossível criar aves assim. Então, criamos as fossas, né? A indústria botou para as fossas. Agora, percebemos isso fossas poluem muito o ambiente. Então, foi criado a compostagem. Quando bem feita, ela é excelente. Então, temos que seguir as orientações técnicas. Na parte de cima aqui, a disposição da carcaça mostrando aparentemente bem uma boa compostagem. Embaixo, isso, olha só, onde eu estou apontando aqui, já tem resto de carcaça. Obviamente, aqui as enfermidades podem ficar por mais tempo, e quando nós transportarmos isso, podemos estar levando, na verdade, disseminando doenças. E, claro, aqui essa direita, então, felizmente, eu acho que hoje é meio difícil acontecer, mas aconteceu no passado. Um mau cuidado, então, aqui sim, uma fonte de doenças. Existem outras tecnologias, a desidratação, alguns de vocês, eu imagino, principalmente nas matrizes, hoje estamos usando bastante desidratador. Eu tenho um aviário experimental e uso um desidratador também, retira grande parte da umidade da carcaça e depois faz uma compostagem também, é uma maneira. Mas cuidem disso, porque a eliminação da carcaça, pelo método que vocês têm, quando não bem feito, pode ser uma fonte de enfermidade que fica de um lote para outro, e às vezes a gente pode disseminar. Esse é um dos cuidados que temos que ter. Isso aqui, só para exemplificar, eu posso dizer para vocês assim, eu conheço parte da integração de vocês, obviamente não todos vocês, mas alguns eu conheço, e vocês, isso aqui é coisa mais do passado, não é coisa de atual. Mas olha como nós andávamos no passado, entulho ao redor dos aviários. Claro, aqui é para criação de roedores, ratos, outros animais, a portaria da granja dos aviários, vamos dizer assim, todos sujos. O aviário já aqui era um depósito. Esses tipos de desinfecção que a gente fazia de pé de luva, fazia no passado, felizmente nós abandonamos isso por causa que certamente é ineficiente, né? Hoje o padrão é outro, como ilustração. O que talvez ainda tenha alguma coisa que nós temos que prestar atenção, às vezes, são nossas tubulações. E nesse primeiro aqui, de cima, nessa foto que eu estou apontando, olha só, essa é uma tubulação NIPL agora que veio nos últimos 20 anos, o NIPL veio para revolucionar a qualidade da nossa água, e que ele é importante para a saúde das aves.
E olha a limpeza da tubulação. Então, quando nós nos damos conta, isso acontece. Isso aqui é uma situação de aviário. Essas situações aqui talvez dependam do solo, da água, da região, tem uma incrustação maior ou menor, mas aqui é claro que eventualmente nós tiver que fazer algum tratamento com medicamento, a parte dele fica retido aqui, depois nós não temos eficiência. E a qualidade, os micro-organismos que ficam aqui também não contribuem para uma boa saúde das áreas, né? Então, esses são cuidados que a gente tem e ainda isso acontece. Então, faz parte da biosseguridade, faz parte da prevenção. Nós temos que prestar atenção nisso. Além de uma coisa, já que estamos vendo a água aqui, tem um fator bastante interessante, eu não coloquei em outros slides, mas o LIPO veio contribuir muito com a qualidade da nossa água, e isso é uma boa medida de biosseguridade. Outra boa medida que veio contribuir é a cloração da água. Isso já é bastante tempo, então sigam as orientações da empresa, porque a quantidade de cloro, uma pequena quantidade de cloro na água, faz diferença na qualidade sanitária. Então, tem muitos vírus, muitas bactérias que mesmo assim se disseminam no lote, mas a água sendo clorada, isso é de grande benefício. Então, cuidem da cloração da água, que é bastante importante. Podemos dizer, isso aqui é coisa do passado, mas eu só quis colocar aqui para vocês lembrarem, a grande reserva de enfermidades, de doenças de vírus e de bactérias, inclusive a salmonela que nos preocupa, são galinhas de funiqueiro, a galinha de caipira. Então, cuide do seguinte, nós podemos não ter na nossa propriedade, mas de repente tem alguém na nossa propriedade que está trabalhando, que tem contato com as aves, que mora a uma certa distância, e eles têm contato com galinha de caipira. Então, eles podem trazer. Então, isso é muito, muito, muito importante, porque esse é o grande reservatório de vírus e de bactérias que causam problema nas aves. Isso aqui eu queria colocar só para vocês como um exemplo, pessoal. É algo, vamos dizer assim, que nunca aconteceu no Brasil, mas que acontece em outros países. E olha a vantagem que nós temos. Quantidade muito grande de aves. Vocês têm ideia desse número de pessoas que está aqui onde eu estou apontando? Esse grupo aqui tem 60 pessoas, são vacinadores de frango de corte. Acredita que essa imagem, a primeira aqui da esquerda, em cima, isso aqui é frango de corte sendo injetado um por um. Aqui embaixo, agora aqui um pouquinho avançou, já pegou uma máquina para injetar. Todos esses frangos de corte são injetados. E eu conheci isso, e tem países como a Venezuela, felizmente está com uma situação econômica ruim, mas Venezuela, México, a China, tem outros países do mundo que fazem 5, 6, 7, 8, 9, 10 vacinações em frangos de corte. Vocês imaginam, vocês na propriedade, vocês vacinam frango de corte? Então, esses cuidados todos que nós temos de distanciamento e controle, que às vezes você pode dizer o seguinte, é um pouco demais, é para que não entrem as doenças e não ocorra isso. Nós temos que vacinar frango por frango. E parte da avicultura do México hoje é assim. Esse é um exemplo do México. E parte eles já têm uma situação parecida com a nossa, mas parte ainda é assim. E vocês imaginam, essas pessoas entrando, quantas doenças elas levam dentro desses aviários? E elas ficam 3 dias dentro da granja, tem 500 mil frangos de corte nessa granja. Vocês imaginem isso. Então, nós nunca chegamos a esse nível. E é por isso que as nossas prioridades não são muito grandes. A indústria aprendeu, nós aprendemos, que não tem que fazer complexo de 500 mil aves, 1 milhão de frangos de corte. Tem algumas vantagens econômicas, mas no final da conta, muito problema sanitário e economicamente não é uma boa alternativa. Então, um exemplo do que acontece no mundo, quando a biosseguridade não é executada como nós executamos aqui, como vocês estão executando. E vou gastar uns minutos falando um pouquinho, eu sei que é um tema de importância para todos nós, a questão da salmonela, e a gente está percebendo o seguinte, que ainda as medidas de biosseguridade são as que têm maior efetividade no controle da salmonela. Tem algumas delas que já foram controladas nas avós, não passam para as matrizes, a matriz está sob controle, galinário, puloro, esse é um problema que vem vertical, mas vocês não têm, não é dessas que nós estamos falando dessas chamada paratífica, e a mais comum aqui agora, a tal da Heidelberg, que vocês já ouviram esse nome, e talvez Minnesota e outras do gênero. Então, aqui são as possíveis fontes de salmonela. Olha só,
transporte camas, as aves que vocês recebem eventualmente pode estar contaminada, a água pode estar difundindo salmonela, o alimento, os equipamentos, o homem, incubatório, abatedor, roedores, animais silvestres, o aviário contaminado, o ambiente da granja. Então, são múltiplas as possibilidades da entrada da salmonela. E aí a gente tem que agir também tentando se proteger, fazer o melhor trabalho em cada uma dessas possibilidades. E aqui não estão todas, eu coloquei as principais. Então, aqui no controle de salmonela, alguns cuidados básicos, além da biosseguridade geral, que nós comentamos algumas medidas e que vocês fazem, nós aprendemos o seguinte ao longo do tempo, que o intervalo entre lote para controle de salmonela, ele é muito importante. Talvez é o que dá melhor resultado. E é certo que a gente, vamos dizer assim, para controlar a salmonela, poderia ser mais de um mês de intervalo, mas a gente entende que economicamente também isso vai inviabilizar a avicultura. Mas, às vezes, fica incompatível. A gente precisa controlar a salmonela e aí tem que espichar um pouquinho no intervalo. Então, a gente tem que sacrificar um pouquinho, às vezes, um ganho econômico, mas ganha lá porque também, no outro lado, porque as aves não tem salmonela. E o nosso importador está muito exigente. Então, é ele que impõe, e o mercado interno também está ficando exigente. Então, nós temos que produzir produto de boa qualidade, né? Então, o intervalo interlotes é muito interessante, eu vou mostrar os números para frente. Densidade de aves, também, se nós botar muitas aves por metro quadrado, aumenta a possibilidade de salmonela. Então, as empresas trabalham com um número também, considerando o controle de salmonela. Cama seca e fermentada, esse é importante. O mundo lá fora queria que a gente trocasse a cama todos os lotes, imagina, isso seria muito, muito ruim para nós, mas nós conseguimos, mantendo ela seca, aprendemos que tirar a umidade da cama não favorece a salmonela não gosta de ambiente seco, e se fermentar, então melhora ainda mais, né? E o uso de cal, também o uso de cal tem alguns inconvenientes, mas o conveniente geral ainda vale a pena utilizar. Olha só, o intervalo entre lotes que se usava no passado de 1 a 2 semanas, quando nós pensamos em salmonela, tem que ir a 3 a 4 semanas, não pode ser menos de 3 semanas, para a gente poder colher benefícios, né? Então, e aí a gente sabe que tem um custo, mas aí tem que fazer um equilíbrio, né? Quanto custa um lote positivo para salmonela? Uma importação que é rejeitada, ou que volta, ou que contamina e assim por diante, né? Então, temos que ter isso em mente. Número 2, fermentação da cama. Isso é muito importante, a fermentação e o uso de cal. Nós aprendemos também, no passado, isso era opcional. Agora, pessoal, é obrigatório e faz parte das nossas regras de biosseguridade. E isso é importante como resultado. Atividade da água, nós precisamos de cama seca. No passado, a gente nem considerava isso, não dava muita importância para isso. Agora, é prioridade, né? Limpeza e desinfecção, quando nós tínhamos, como fazia, ou teremos que fazer agora, a fermentação e manter a cama seca em bom intervalo faz com que reduza a necessidade, mas quando a gente tiver que fazer, tem que ser ampla e bem feita no ambiente todo. E monitoramento para salmonelas é uma coisa meio opcional, agora vocês são testemunha disso, o pessoal passa aí coletando a amostra todos os lotes, né? Então, aqui só para exemplificar coisas que vocês fazem, tem diferentes metodologias, etc., mas infelizmente tem alguns inconvenientes, mas a cal traz um benefício muito bom no controle da salmonela. E claro que isso vai depender de cada região, de cada empresa, que tipo de salmonela tem, quantas camas é reutilizada, a frequência de fermentação, pode-se usar menos quantidade, mais quantidade, aí é o monitoramento que vai dizer para vocês o que tem que fazer. Se a salmonela se dissemina muito rápido, talvez vai ter que usar mais. Se está um pouco sob controle, podemos usar um pouco menos. Essa é a realidade de cada empresa. Não esqueça de controlar os roedores. Esses não é só salmonela, mas principalmente salmonela, eles são fonte, eles podem... Algumas vêm da ave, essas estão sob controle, mas tem umas que vêm da propriedade, e tendo mata por prato, vai ter roedores. Então, aqui embaixo é interessante, o primeiro slide na esquerda, olha só, as tocas, cuidem disso, eles estão por aí, olha, um cimento guardado, mas eles cavam as toquinhas deles, cerninho, em cama limpa, é onde eles gostam, e às vezes, olha aqui, no meio do milho, às vezes é na colheita, no armazenamento, e às vezes vem roedores, né? Os cascudinhos. Então, não só controlar cascudinhos, insetos, e principalmente esse, todo mundo já sabe, nós fizemos no laboratório, todo mundo já fizeram, que os cascudinhos albergam salmonela. Salmonela pode sobreviver, eles transmitem salmonela em voo.
distâncias consideráveis, né? E aqui dá para ver na foto da esquerda abaixo, olha, a grande quantidade, tem larvas e tem cascudinhos adultos que as aves consomem, né? Então, aplicar os produtos, o programa de aplicação de cada empresa que tem, na realidade que cada um tem, e não é fácil. O controle do cascudinho não é fácil, tem que ser, vamos dizer assim, bem cuidadoso. E zerar ele, nós não estamos pensando em zerar, mas estamos pensando em trazer eles a um número bastante baixo para diminuir a chance de ficar doenças de um lote para outro, né? Então, dei uma passada um pouco rápida sobre biosseguridade, alguns aspectos que eu achava interessante, e reforçar para vocês. Nós vamos ter um período agora de perguntas, mas antes disso eu tenho uma mensagem final que eu gostaria de fazer um pouco um resumo disso tudo. Só para lembrando, a biosseguridade é tudo que a gente faz para prevenir a entrada de doenças no plantel. Então, todos os cuidados, nós estamos praticando medidas de biosseguridade. Então, esse isolamento, esse controle da entrada de visitas, troca de calçado, de roupa, as carcaças, eliminação e assim por diante. Nós vimos algumas dessas medidas. A biosseguridade, no item 2, pode ser apresentada por uma corrente, que eu mostrei para vocês, cheia de anéis. Se a gente rompe um desses anéis, você foi a corrente. Então, esse é um conceito também importante, guardem isso. Nós temos que fazer tudo e bem feito. E essa é a dificuldade. É difícil? Não tem dúvida nenhuma, porque são muitos itens que nós temos que prestar atenção. E se nós negligenciar em um ou dois deles, podemos pôr água abaixo todo o restante do trabalho. Então, essa é o nosso desafio. Não é nem tanto o que fazer, mas como fazer com regularidade, fazer bem feito, e aquilo que eu falava, 7 dias por semana. Os micro-organismos não têm feriado, não têm férias, não têm descanso, não tem nada. Se tiver oportunidade, eles se disseminam. Se a gente deixar outros animais, insetos, roedores, enfim, eles andam, né? Então, temos que ter atenção em tudo. As principais falhas de um programa de biosseguridade começam pela falta de planejamento. Então, desde da expansão dos aviários, às vezes vocês... Eu queria expandir, eu queria colocar mais um aviário aqui, etc. Aí a cooperativa segura, a indústria dá uma segurada. Não, aqui não dá, não podemos expandir. Justamente isso, porque estamos planejando. Aqui vai... E tem outras razões, mas uma delas é a biosseguridade. O próprio governo, lembra que tem uma legislação, distância entre aviários, de frigoríficos, de granja de matrizes, e entre próprios aviários de corte, né? Então, o bom planejamento é interessante. Muito disso, obviamente, é a empresa que faz, a cooperativa, no caso de vocês, mas o planejamento é importante, tem que ser feito. Um programa de biosseguridade, ele depende de um trabalho contínuo e de detalhes. Então, isso eu antecipei um pouco, mas todo dia e de detalhes. Então, isso é importante, não podemos negligenciar nenhum. A biosseguridade não é formada por uma ou duas medidas, mas é um programa integrado. Então, é isso que nós temos que entender que, olha, temos que fazer, não é coisa do outro mundo, não é ficar apavorado com vai entrar doença toda hora, mas eu acho que é organizado, planejado, com cuidado, e entender que tudo é importante, aquilo que é transmitido é porque tem relevância e a gente tem que cuidar, né? E a biosseguridade tem que parar de ser vista, às vezes, como um gasto. Tem empresas, e eu entendo que a cooperativa não é uma dessas empresas. Às vezes o pessoal segura alguns investimentos e só gasta. Não é gasto, não. Você investe e você tem um retorno de uma performance melhor, de uma qualidade sanitária melhor. E a gente entende que prevenir custa muito menos do que depois remediar, do que depois ter que consertar e assim por diante. Nós temos sucesso na agricultura porque nós trabalhamos com prevenção. Isso que o mundo não faz muito bem, e nós fizemos muito bem, vocês fazem bem. Nós todos juntos, vamos dizer assim, a equipe, as empresas, e especialmente as cooperativas, fazem muito bem. Então, vale a pena prevenir, é por isso que nós chegamos ao ponto que chegamos a ser referência para o mundo, tendo esses cuidados. Eu fiz um pequeno resumo e eu boto essas fotos aqui para mostrar a beleza dessas aves, isso que nos agrada, é bonito de ver, e aves saudáveis, boa qualidade, e a biosseguridade está por trás disso, o trabalho de cada um de nós está por trás disso,
e, na verdade, a avicultura que vocês fazem é uma avicultura de excelência. E muito grato pela atenção de vocês, e agora eu me coloco à disposição para alguns questionamentos, se for o caso. Doutor, muito bacana a explanação. Nós temos um tempo para questionamentos. Eu gostaria que o doutor explanasse um pouco, né, dessa relação que nós temos aqui. O doutor falou muito bem ali da influenza do Newcastle, que inviabiliza a avicultura em alguns países. A que fator o doutor atribui que o Brasil está sendo efetivo até então no controle dessas enfermidades? Muito interessante, Douglas. Isso, eu creio que tem uma combinação de fatores. Então, primeiro que as condições, a influenza persiste muito bem, é onde tem bastante aves aquáticas, principalmente patos. É um depositário da influenza. E, infelizmente, na nossa região, nós não temos esse tipo de ave. Então, mesmo as migrações que vêm do norte, que vêm do Canadá, dos Estados Unidos, elas não chegam na nossa região. Chegam mais para a Patagônia, mais ao sul da Argentina. Enfim, nós estamos livres desse fator. Isso é número 1. Número 2, tudo que nós importamos, de um modo geral, agora tem um monitoramento, agora não, por muito tempo, tem um monitoramento por parte do governo. Chegam só em 2 aeroportos no Brasil, tem toda uma documentação, uma checagem e um acompanhamento disso. Então, o material genético que vem. E tem um cuidado da equipe técnica que vai, daqueles que viajam também para o exterior, para países onde eventualmente tem, de voltar, de ter esse vazio sanitário quando viajam. E, por último, e não menos importante, o trabalho dos cooperados, o trabalho de quem está no campo. Esse distanciamento dos aviários, esse cuidado com aves silvestres, essas cercas, essa comunicação, o acompanhamento técnico, no caso de vocês, da equipe tem. Então, é um trabalho integrado, porque quando aparecer, vai ser identificado imediatamente, e nós vamos eliminar isso imediatamente, mas eu acho que esses fatores das aves migratórias, que poderiam ser os difusores a grande distância, nós não temos essa situação no Brasil, o cuidado que tem o governo, com as empresas organizadas, e a biosseguridade e o isolamento que nós temos aí no campo, né? Newcastle no passado era bastante frequente no plantel avícola, e com a nossa biosseguridade e nossos cuidados, não está presente. Nós nem vacinamos o frango da corte, que outras partes do mundo recebem até 2, 3 vacinas, impressionante, em frangos da corte. Então, governo, natureza e trabalho de quem está no campo, equipe técnica, essa combinação aí é que faz com que nós estamos com esse privilégio de não ter essas doenças nos nossos plantéis. Bacana, doutor. Uma pergunta do Wilson Marques: a chance de erradicar a salmonela de vez dos plantéis. O doutor acha que há a possibilidade de a gente erradicar como se erradicou algumas doenças da salmonela? Essa é a pergunta do Wilson Marques. O Wilson, é o seguinte, nós vamos morrer e a salmonela vai ficar, meu filho. Deixa eu esclarecer um pouco, a pergunta é importante. É o seguinte, salmonela, como muitos de vocês sabem, existe uma quantidade muito grande, um gênero de bactéria que tem mais de 2.600 já identificadas. Tem um grupo pequeno delas, por exemplo, a Salmonella gallinarum e pylori, pela grande doença que causa, pela severidade da doença que ela causa nas aves, nós erradicamos. Essa está fora do plantel. Então, começamos com as avós, já não vem nas matrizes, e o frango de corte não pega pelo ciclo de vida curto dele. Mas as matrizes estão livres, porque se a matriz está contaminada, passa para o frango. Então, tem essa salmonela que estão erradicadas. Outras duas que estão praticamente erradicadas. Não estão erradicadas ainda. A Salmonella enteritidis, nós estamos vacinando as matrizes continuamente, e no campo, com a biosseguridade com o trabalho que vocês fazem no campo, ele é suficiente para não disseminar a Salmonella enteritidis, que no passado era muito comum, nós tiramos ela de circulação. Outra que é importante, por causa que a carne e ovos pode ser fonte de infecção para o humano, é a Salmonella typhimurium, que também é uma outra. Essa está praticamente erradicada, ainda aparece em alguns lotes, ela é mais comum em suínos, e por isso que a gente tem que manter a criação de suínos separada da criação de aves, porque no caso de Salmonella typhimurium, se nós não tiver essa separação, quem vai numa pocilga pode levar a salmonela para o aviário. Mas também está, vamos dizer assim, em uma frequência muito baixa, roedores são fontes, mas está numa frequência baixa. Agora nós temos
mais de uma centena das outras, e aí entra tal do Heidelberg que nós estamos falando, e a Minnesota, essas pelas características delas estarem em roedores, elas estarem no ambiente, em aves silvestres, eventualmente nos grãos, e elas ficam na propriedade, é muito difícil de tirar da propriedade, apesar de todo o esforço que a gente tem feito. A curto prazo, nós não temos, vamos dizer assim, medidas, nós não temos produtos, vacinas, algum procedimento para erradicar. Ela vai ficar aí por um tempo, até nós talvez desenvolver alguma tecnologia, mas por enquanto nós não temos alternativa de erradicar algumas delas. Outras nós já fizemos isso, né? Eu acho que ficou claro da maneira que eu coloquei. Perfeito. Então, boas notícias e más notícias. Algumas, sim, já estão erradicadas. Outras, isso nós vamos conviver com ela um tempo. E aí, qual é a estratégia? Importante, sim. A estratégia, se nós não puder erradicar, trazer ela no nível mais baixo possível. Então, uma frequência bastante baixa, uma quantidade bastante baixa nas aves, no ambiente, que daí poucas aves se infectam e a gente às vezes não consegue detectar elas. Então, essa é a nossa grande estratégia agora. Se não puder eliminar, mas deixar um número muito baixo, que o nosso sistema às vezes não detecta, e aí tranquilo, também não vai infectar o homem, né? Certo. Doutor, uma outra pergunta do Dário Rodrigues. A doença de reovírus, ela vem da matriz? Como que o lote de frango se contamina com ela? Reovírus. Dário, é o seguinte, eu posso te garantir que a matriz não é o problema do reovírus. O reovírus é um vírus muito resistente, ele está no ambiente. Nos aviários, nós temos aí, o reovírus é muito difícil de erradicar. É muito difícil. Como assim também, o vírus de Gumboro, também nós estamos controlando o Gumboro via vacinas, porque nós não conseguimos erradicar, é um vírus muito resistente. Tem outras doenças que não são tão resistentes, por os micoplasmas, são bactérias muito frágeis, então nós conseguimos erradicar algumas salmonelas, eu acabei de falar que a gente consegue erradicar, mas tem outros, o vírus da anemia infecciosa, nós não conseguimos erradicar. Então, usamos vacinas e medidas de biosseguridade para trazer eles mais baixo. O que nós podemos fazer com a matriz, e a grande estratégia é a seguinte, vacinar a matriz, porque a matriz transmite anticorpo para o pintinho. Então, a primeira, segunda semana de idade, o pintinho tem um certo grau de proteção, porque o reovírus ele pode ser um pouco mais danoso quando ele infecta as aves mais jovens, mas depois de 2 semanas, já a proteção que a matriz dava já não está mais efetiva, e ele vai se infectar no campo. Mas quanto mais tarde desinfectar, menor é a chance de ter algum efeito. E reovírus é um problema, nós temos que cuidar, sim, mas eu diria assim, é um problema pequeno. Tem outras coisas que são muito piores do que o reovírus, né? E é por isso que talvez também as vacinas, não temos boas vacinas para frango, a efetividade a gente não pesquisou ainda, porque ele não é considerado assim, um patógeno muito agressivo, que provoca grandes perdas. É melhor não ter o problema, porque eventualmente alguma perda acontece. Mas tem coisa muito pior que o reovírus. Mas pega no campo, a maioria dos frangos de corda vai pegar no campo. Uma pergunta agora também ligada à salmonela, doutor. O produtor Antônio Mauro Painelli, ele faz o seguinte questionamento. Tem algum produto alternativo à cal a ser utilizado para controle de salmonela? Alguma alternativa? Antônio, eu gostaria de te dar uma resposta assim, mas olha, a indústria está pesquisando isso, botamos gesso, botamos outras alternativas, mas a cal tem algumas características para grande parte das outras doenças também, pessoal, porque nós estamos focando na salmonela e ele ganhou uma ênfase, mas a cal ajuda a controlar outras doenças também, porque ele desidrata o ambiente. Então, quando a cama seca não é ruim só para a salmonela, ela não é favorável para o crescimento de outros micro-organismos. Então, também o não uso da cal não é só a salmonela que poderá reaparecer. Outros micro-organismos também poderão reaparecer. Eu posso dizer assim, tem gente pesquisando, nós estamos atrás de produtos, eu tenho uma unidade experimental aqui e nós já fizemos mais de 50 experimentos com produtos dos mais variados tipos para controlar a salmonela, inclusive na cama também. Não só cal, outras argilas, outros produtos nós estamos testando, porque a gente entende que nós temos algum inconveniente com a cal, não tem dúvida nenhuma. Mas hoje, pesar na balança, nós que vivemos isso, ainda, vamos dizer assim, o benefício está em usar o cal, talvez
o prejuízo que ele causa é menor do que o benefício que ele causa. Mas nós estamos, a indústria toda está trabalhando aí para ver se a gente arruma uma alternativa. Mas, Antônio, também é o seguinte, a curto prazo eu não estou vendo perspectiva nenhuma. É possível que talvez apareça. No passado, nós não tínhamos alternativa contra micotoxinas. Quem é um pouco mais experiente da avicultura, aí pega 20, 30 anos atrás, não tinha. Nos últimos 20 anos que eles surgiram. E foram pesquisando e surgiram. Hoje nós temos muitos sequestrantes de micotoxinas. Então, também isso é usado na ração, e veja que hoje falamos menos de micotoxinas do que falamos no passado, porque parte delas a gente aprendeu a controlar. Então, surgiram produtos. Esperamos que surja algum substituto aí para cá e que não tenha os inconvenientes, mas a curto prazo eu não vejo. E vamos ter que usar um pouco mais, um pouco menos, mas infelizmente é a alternativa que nós temos aí. Para a salmonela é muito importante. Uma outra questão, doutor, é a seguinte pergunta: a gente acaba dependendo de mão de obra, né, de alguns vizinhos para ajudar no processo de alojamento. Perfeito. Como evitar, como que a gente pode blindar para que não aconteça uma infecção do lote, utilizando dessa É uma realidade de vocês de campo, não tem dúvida nenhuma, isso é o que acontece. E a ajuda é mútuo, às vezes um ajuda o outro, e assim por diante. Primeiro, se você sabe que esse vizinho tem contato com galinha caipira, procura ver se você tem uma outra pessoa, se tem na propriedade dele, etc., porque, assim, aí você corre um risco. Vamos assumir que você não tem essa alternativa. Você não tem outra alternativa, tem que pegar a mão de obra, tem que ajudar, etc. Então, olha só, desinfecção das mãos é importante, dá uma roupa, arruma um macacão, alguma coisa que você pode fazer com que haja desinfecção de mão, bota um gorro, alguma coisa para o cabelo, lava. Tem uma maneira de você minimizar isso, né? Outra coisa que você pode fazer é o seguinte: lembra-se daquele conceito interessante que eu passei para vocês antes. Cuide com aquilo que vai em contato com a ave. Eventualmente, o vizinho pode te ajudar na manutenção da limpeza, de outras coisas, vamos dizer assim, que ele não vai manipular a ave, ele não vai mexer, ele vai fazer alguma outra atividade e você vai ter o contato com a ave. Então, também você, mesmo que você não saiba, ou você não está confiante se ele pode estar contaminado ou não, evita de deixar que ele tenha contato com as aves, porque se você aumenta a possibilidade de você transmitir quando você tem contato com a ave, né? Então, eu dei algumas pequenas dicas aí, programar com antecedência, e aí de cada região, mas dá para melhorar os cuidados, alguns deles eu apresentei para vocês, né? Aí. Nós temos vários questionamentos, vamos finalizar com uma última pergunta aqui. Os outros questionamentos a gente pode encaminhar para o doutor e responder nos programas de rádio nos próximos dias. O seu Vilmar Deon pergunta: qual a diferença do cal virgem e hidratar? Da cal virgem e hidratar. A diferença, obviamente, é a adição de água, quer dizer, o cal virgem não é tratado com água. A eficiência, vocês já experimentaram, vocês usam cal virgem, né? Aí na estrutura de vocês, né? E siga a orientação, a absorção é maior, a eficiência dele é um pouco melhor, né? Então, o hidratado é melhor do que não usar nada, sem dúvida nenhuma, use. Se por acaso não tiver outra alternativa, use. Mas, se tiver o cal virgem, use a sequência, vamos dizer assim, as orientações da empresa, né? E só duas pequenas coisas. Eu vou ter prazer, sim, vocês podem deixar as outras perguntas, eu respondo para vocês dentro das minhas condições, não tem problema nenhum. E eu gostaria também de deixar um abraço a todos vocês, a equipe da Copa-Cola, a confiança vamos dizer assim, de eu fazer essa apresentação para vocês. Para mim é um privilégio, me sinto honrado pelo convite, e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Na verdade, que 2021 não seja essa meia cadeia que nós vivemos em 2020, que a gente consiga passar aí, que a vacina nos ajuda aí com essa situação do Covid, mas felicidade a todos vocês, um bom Natal, um Feliz Ano Novo, e cuide-se, principalmente com distanciamento, principalmente com o uso de máscara, quando vocês se aproximarem de pessoas, e lavagem de desinfecção das mãos são 3 medidas bastante importantes. E oxalá a gente se encontra de novo em 2021, 2022, e com bons padrões de biosseguridade, e todo mundo
fazendo um belo trabalho. Um grande abraço a vocês todos. Nós que agradecemos, doutor. Para nós, na cooperativa, é um valor muito grande contar com a sua experiência, uma experiência de décadas na avicultura, com experiência internacional, trouxe informações muito valiosas para o nosso dia a dia. Certamente reforçamos conceitos e teremos oportunidades de aplicar cada vez mais conceitos importantes para blindar a nossa biosseguridade, entregando cada vez mais qualidade do nosso frigorífico, qualidade para o nosso cliente na produção de alimentos. Então, sempre muito bom contar com sua experiência e gostaríamos de agradecer a brilhante apresentação que o doutor nos prestigiou aqui nesse momento. E aproveitando, né, destacar também a participação de todo o quadro social, todo o cooperado que vem participando das nossas lives ao longo do ano, vem aí dentro da cultura, do aprendizado, participando, se integrando. Para nós é fundamental que a gente, com certeza, com essa condição, nós esperamos ter cada vez mais resultado, cada vez mais confiança dentro do nosso processo e satisfação de todo mundo que participa ativamente da atividade. E esse foi um ano, né, doutor, um ano de muitos desafios, aprendizados, do Covid. A gente falou agora de biosseguridade, né? É muito difícil a gente acreditar naquilo que a gente não enxerga. É verdade. O bichinho lá é o vírus, é o Covid, e assim é na avicultura e outras espécies. Eu acho que... mas a gente vê os efeitos, né? A gente sabe que quando a enfermidade entra, olha o que o Covid está fazendo, e a gente vê os frangos, né? Mas temos que continuar vigilantes e o caminho é esse, né? Certo, doutor. Agradecemos imensamente. Quero agradecer a toda a família cooperada também, que vem participando. Desejar a todos um excelente Natal, um Natal iluminado. Certamente sairemos fortalecidos desse momento de desafio, devido aos vários aprendizados que tivemos. Gostaríamos de estar fazendo uma apresentação com o Dr. Alberto Bach aí ao vivo, né? Mas devido às circunstâncias não foi possível. E nós da Copacol, junto com a equipe técnica, estamos à disposição para poder levar informação. Temos aí conhecedores, como o Dr. Alberto Bach, que sempre nos suportam com informação, para poder levar para o cooperado dúvidas, esclarecer e tornar um ambiente cada vez mais rico e produtivo. Muito bom. Só uma lembrancinha final, já que muitos estão nos assistindo, é o seguinte: aproveite, se divirte, confraternizem no Natal, isso é bom, mas lembre-se, o Natal também estamos celebrando o nascimento do nosso Salvador, não se esqueçam dele. Verdade, doutor, verdade. Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e vamos em frente, tornando cada vez mais nossa produção efetiva, nossa cooperativa forte. Apesar de um ano de desafio, tivemos aí um momento aí de compartilhar bons resultados esses que possibilitam a gente estar se mantendo na atividade, sustentando nossa cooperativa e crescendo, oportunizando diversificação e resultado. Obrigado a todos. A todos. Obrigado, doutor. Grande abraço. Tchau, tchau.